Olha só, deixa eu falar, posso falar? Você não deixa eu falar. Diversos belenenses vieram me parabenizar justamente por eu ter essa postura agressiva. Sabe por quê? Porque essa postura agressiva fez justamente com que você esteja agora na minha frente debatendo esse tema. Eu acho que tu não representa Santa Catarina. Vamos aqui, você que tá olhando para mim nessa câmera, vamos fazer uma coleta, uma vaquinha, pra gente pegar uma grana e ajudar o nosso nosso vereador, a conhecer o Pará. Se a gente não controlar a migração em Santa Catarina, a gente vai virar um grande favelão. Primeiro, eu acho que a tua comunicação é muito violenta. Eu acho que tu não representa Santa Catarina quando tu fala dessa forma. Eu acho que até tem bastante contundência a algumas falas suas e até mesmo o teu projeto. Mas eu acho que a tua comunicação não chega onde ela tem que chegar. E também acredito que o teu projeto não resolve a essa questão da favelização. Eu acho que existem outros meios e formas muito mais transparentes e igualitárias de estar fazendo isso. Eu acho que quando você segrega um povo, você diminui essa cultura, você diminui as pessoas falando que o Pará é um lixo ou que o Norte e o Nordeste vai trazer favelização, isso significa que você está trazendo e culpabilizando um povo. Olha, em nenhum momento eu disse que o Norte e o Nordeste vão trazer favelização. O que eu disse? Que o crescimento populacional, devido ao fluxo migratório, que inclusive hoje continua sendo ainda, para Santa Catarina, a gente continua tendo uma parcela maior ainda de gaúchos, paranaenses e paulistas vindo para cá, que esse crescimento populacional desordenado vai trazer favelização. Você disse que mora em Florianópolis, correto? Florianópolis, de 2010 a 2022, aumentou 145% o número de pessoas vivendo em favela, né? Isso mostra justamente a incapacidade que, olha, a capital do estado, que é conhecido por ser o estado, por ter a máquina pública mais organizada e eficiente do Brasil, e obviamente a gente não está falando que é perfeita, existem inúmeros problemas em Santa Catarina, mas a nível Brasil, eu acho que a gente consegue concordar que a máquina pública catarinense é a que é a mais eficiente em termos de administração pública, e mesmo assim a capital do nosso estado, entre 2010 a 2022, aumentou 145% a sua favelização. E olha, eu não estou dizendo que o controle migratório é o único recurso que o poder público tem que ter para que a gente impeça que a favelização aconteça. Até porque não é, né? Até porque não é. Agora, eu acho que é um recurso que a gente deve ter. A gente pode falar de programa habitacional, a gente pode falar falar de inúmeros outros recursos que o poder público deve se organizar suficientemente e ter mais capacidade de investimento para conseguir absorver essa população. Beleza, a gente pode falar sobre isso. Agora, por que eu acho que o recurso do controle migratório é importante? Porque hoje, a situação econômica em que o Brasil está hoje é uma situação onde a gente está prevendo um colapso fiscal em 2028. Ou seja, em 2028, o que as projeções econômicas indicam é que a gente não vai ter mais dinheiro para pagar serviço básico, né? Então, a capacidade de investimento que o Estado brasileiro, de maneira geral, tem, ela é muito baixa. Por exemplo, se a gente for pegar lá na década de 70, 6% do PIB era a nossa taxa de investimento. Hoje, ela está abaixo de 3%, né? Isso mostra justamente essa tendência de esvaziamento da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Isso faz com que a gente não tenha dinheiro para aumentar o serviço público de saúde, as estradas, as rodovias, o serviço público... Mas, Teus, eu te entendo. Acho que o que você traz, os dados que você traz, eu não estou questionando isso. Eu acho que a sua fala, o jeito que você comunica... Beleza. Então, vamos separar aqui. Uma coisa é o projeto, outra coisa é a fala. Sobre o projeto. Certo, eu acredito sobre o projeto, isso também. Você, então, concorda? Não necessariamente. Eu acredito que o teu projeto, ele tem um cunho político. Em que sentido? Ele tem um cunho de que você, de alguma forma, tende a colocar o seu direito ou a sua identidade individual em cima de um projeto. Como eu acredito assim? Que o seu projeto, ele tem um cunho político. Eu acho que você tem uma comunicação... Né? Então... Certo, você é político, mas o vereador, ele não tem como papel culpabilizar o povo. Não, muito menos os trabalhadores. Inclusive... Desculpa, mas é que as suas falas na internet e também o que está viabilizado no teu perfil não justifica isso. Olha só, vamos lá. A fala, por exemplo, a gente está aqui com essa notícia aqui do Poptime. Poptime é uma das maiores páginas de fofoca do Brasil, certo? A gente está aqui, vereador de Joinville, Matheus Batista, propõe projeto de lei que proíbe nordestinos de morar na cidade, alegando que isso evitaria Santa Catarina de virar um grande favelão. Você me viu apresentando um projeto que proíbe nordestinos de entrar Mateus, em Santa Catarina? Catarina? Mateus, eu acho que assim, a tua fala... E vou voltar, desculpa, porque assim, a tua fala é tendenciosa.
a tua fala, ela acaba sendo segregativa. Você sabe o que é isso, né? Porque, enfim, Claro. você é político, vereador. Eu acredito que o trabalho do vereador não é culpabilizar o povo. Mas eu Eu não fui. acho que quando você discrimina, porque essa é a palavra, quando você discrimina as pessoas do Pará ou do Mas Norte e do você viu o Nordeste... vídeo quando eu falei que o Pará era um lixo? Você viu o Vi, vídeo? vi. E qual é a frase seguinte que eu falo Desculpa, depois que eu falo Matheus, que o Pará era um independente, lixo? eu sou paraense. Sim, Tá, você tá na frente de uma mulher paraense, Perfeito. a única aqui. perfeito. E não, só um minuto. É que a gente já ficou muito tempo calado e a gente tem o direito de fala. Tá bom. Então, a partir do momento que você está falando isso para uma mulher paraense, eu sou filha e de professoras, certo? Minha mãe é professora, minha tia é doutora. Eu tenho uma família extremamente integrada na educação. A sua fala é xenofóbica. Deixa eu te perguntar, E eu por que acredito você que, veio para Santa Catarina? primeiramente, o motivo de eu vir, ele é pessoal. Tá? Independente do que a gente está Mas fazendo você aqui. veio buscar o quê exatamente? Por que você, Na verdade, você eu fui, saiu, eu você era fui de Belém? convidada. Eu sou de Belém, E sou aí- nascida e criada em Belém do E aí Pará. você E eu tive decidiu convites. sair Eu tive do seu convite. estado, onde você tinha Sim, a sua eu tive família, convite. etc, Eu tive amigos, convite e de você vir veio aqui pra cá, trabalhar. Trabalhar. buscar Como a melhores maioria das oportunidades pessoas de vem vida. trabalhar, né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso que eu quero. Por que eu falei essa frase que é realmente forte? E eu concordo que é forte e é agressiva. É preconceituosa. Eu não é preconceituosa. A fala... Ela é preconceituosa, Matheus. Me Posso- desculpa. Eu posso concordar com tudo com você, menos que a sua fala não é preconceituosa. Posso terminar de falar? Pode Olha sim. só. Quando eu disse que a fala... Eu disse o seguinte, o Pará é um lixo. Obviamente, não estou falando dos paraenses. Desculpa, na tua fala isso não está concluído. Eu estou falando... Não, esse foi o vídeo. Você pode pegar o vídeo, Mas a a gente tua pode botar... fala de o Pará é um lixo é xenofóbico. Tá, posso chegar lá? Eu vou chegar tentar construir a linha de raciocínio aqui. Pode, Eu quando falei, não vai te interromper. o Pará é um lixo e, obviamente, não estou falando dos paraenses e sim dos governantes que dominam aquela região. Você sabe muito bem que o Pará é governado pela família Barbalho desde a década de 60. O que você acha da família Barbalho? Assim, olha, o teu político relacionado a essa pergunta não me interfere muito. Eu sou comunicadora, eu trabalho com comunicação. Eu acho que você se esvai da sua posição, como até mesmo como influencer e um pouquinho de politicagem no meio, para atentar contra a informação. Eu acho que você poderia ser muito mais concluir mais as suas ideias, não só no teu projeto, como na tua vivência. Tu já foi em Belém? Nunca fui. Ah, você nunca foi em Belém? Não. Você nunca foi no Pará? Não, mas Você sabe que quantas Santa Catarinas cabem no Pará? Como assim? Quantas... o território? tamanho, aham, você Não, sabe. Pará é um dos maiores territórios, um dos estados com maiores territórios do Brasil. Tá, você não né? conhece Pará, você não conhece não Belém, conheço. você não conhece paraenses pelo Não. visto. Mas você tem essa vontade, essa liberdade de falar que o Pará é um lixo, mesmo você não conhecendo. Sim. Conheço os dados de Pará. O que a gente tem? Que nem 9% da população tem coleta de esgoto, que 57% da população mora em favelas, que mais de 60% não tem acesso à água tratada. Eu tenho aqui mais de 60% vive de Bolsa Família, que o mercado informal é mais de quase 60% também. A gente tem os indicadores do estado do Pará que mostram que ele é um dos estados com a pior qualidade de vida do país. A gente, por exemplo, tem uma taxa de homicídio de 33 a cada 100 mil habitantes. Isso é o mesmo, por exemplo, que Honduras, que é um dos países mais perigosos do mundo, sabe? Então, assim, o que acontece com o belenense é que ele vive um verdadeiro banho de sangue lá. É perigoso, tem uma urbanização fracassada, os governantes roubam e investem o dinheiro da forma mais improdutiva de todas, e quando eu falo que o Pará é um lixo, e logo em seguida eu falo que eu não estou falando do belenense ou do paraense, o meu objetivo é justamente denunciar o nível de administração pública incompetente e corrupta que existe no estado do Pará. Né? Até porque quem me trouxe as demandas sobre o Pará, quem me trouxe toda essa realidade de vida, foi um militante do Movimento Brasil Livre, que é meu amigo, que é o Nadson, que mora no Ribeirinho, que mora em uma favela lá do Pará. E ele falou, olha, eu tenho que sair todo dia e trabalhar e passar por cima da merda, literalmente. Né? Tranquilo? Tudo certo? Boa tarde a todos, boa tarde, Matheus. Eu gostaria de continuar o que a Lana falou. Eu achei um ponto bem interessante. Você falou da fala dele sobre o Pará ser um lixo, né? Eu vou explicar pra você. Tudo isso chama marketing. Você é marqueteiro. Mas eu não tô aqui pra te ofender, até porque isso não é algo ruim. Mas vamos seguir essa linha de raciocínio e vamos analisar o que ele... Posso concordar contigo? É marketing mesmo. Uma parte é marketing, uma parte é marketing. Perfeito. Então você Eu acha... posso desenvolver o assunto depois. Eu vou te fazer só uma pergunta, peço que seja breve.
você acha válido você diminuir uma população, diminuir Eu um não povo? diminui um povo. Você diminuiu, porque você falou, você comparou um estado com lixo. Isso pra mim é uma diminuição. Eu falei- Então você acha, perdão? Então você acha válido você diminuir um povo simplesmente por visualização e curtida? O marketing, ele serve para a gente pautar debates na política brasileira. Assim como o marketing é importante na economia, ele também é importante na política, porque através dele a gente consegue trazer debates que são do interesse de alguns grupos para o debate nacional. Por exemplo, a Erika Hilton, do PSOL, utilizou um projeto dela como marketing, porque ela sabia que nunca ia passar, para levantar a pauta do 6, da escala 6x1, por exemplo. É marketing. O marketing, ele está na nossa vida, ele está na economia, ele está em todos os setores da sociedade, assim como está na política. Então, sim, eu também utilizei o marketing para levantar essa pauta, que é o crescimento desordenado para Santa Catarina. E veja, como eu já disse aqui várias vezes, eu falei, o Pará é um lixo. Não os paraenses, mas sim os seus governantes que destruíram o estado deles. Essa foi a minha afirmação. Agora, tipo assim, se você ficar falando a todo momento que, porque isso é uma desmoralização do povo, e eu falar, olha, mas eu não falei do povo, a gente vai ficar patinando aqui no debate porque não tem para onde ir. Eu falei, não estou falando do paraense, e sim dos seus governantes, apenas. Eu acho um ponto interessante, pessoal, que se a gente for analisar, uma pessoa com um cargo e com uma relevância desse tamanho ter que usar de um marketing tão baixo, eu acho que é de se questionar a competência dessa pessoa, a competência desse indivíduo. Mas vamos direto ao ponto, já que a gente não vai ficar aqui patinando. A lei anti-migração. Eu vou usar um comparativo, talvez um pouco distante, mas eu acredito que vai se enquadrar no sentido desse debate. A gente pode utilizar os Estados Unidos. A gente tem uma lei contra imigrante forte, não fez os imigrantes diminuírem, pelo contrário, só aumentou. Eu não quero que os imigrantes terminei. diminuam. Por favor, não te interrompi, então não me interrompa. Tá bom, vamos lá. Não fez com que os imigrantes diminuíssem, pelo contrário, ele aumentou o número de imigrantes ilegais. Ou seja, se você, digamos que essa sua lei foi aprovada, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar gerando uma nova oportunidade para o crime se organizar, como acontece na fronteira do México com os Estados Unidos com o coiote, aonde várias pessoas perdem os direitos básicos simplesmente por não ter um documento. Então, se você fazer isso com os nordestinos, com os nortistas, com as pessoas que vêm de outro estado, você vai estar dando abertura para uma joinvilense que aluga uma casa, chegar para alguém e falar, tá, cadê seu documento? Cadê? Você veio até aqui, para que você tem? O que você veio fazer aqui? E acredito que não só eu também sou migrante, como a maioria aqui, não saiu do seu estado à toa. Ninguém saiu da sua terra para fazer algazarra. Eu, ontem, estava em São Paulo, fiquei 1 semana e meia longe dos meus amigos, da minha família, e a saudade já veio no peito. Então você acha mesmo que as pessoas iam passar por esse processo para fazer algazarra na sua terra, no seu estado? Você leu meu projeto? Não. Como é que você quer discutir meu projeto sem ter lido ele? Porque você falou aqui, porque eles vão chegar no nordestino que veio pra cá e vão pedir coisas. Sabe o que é meu projeto? Pode falar. Meu projeto é uma lei de registro habitacional, que é um modelo que existe na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na Espanha, na Itália, em vários países da Europa existe esse mecanismo. É basicamente, a pessoa se migra, ela tem que provar em um órgão da prefeitura que ela tem uma residência. Em até 14 dias, bom, o modelo da Alemanha é em até 14 dias, você vai ter outros modelos que tem um período de dia maior, um período de dia menor, tanto faz. O ponto é apenas um registro habitacional para comprovar que a pessoa tenha uma residência e esse registro ele está condicionado a, por exemplo, acesso a benefício assistencial ou acesso a um serviço público. Por quê? Porque isso é um mecanismo para a gente impedir justamente invasões e habitações irregulares. Nenhum pai de família, jamais eu quero criar meu filho dentro de uma favela. Nenhum pai de família quer levar um filho para morar na favela. Sabe como funciona na favela? Você constrói a tua laje, você vende a tua laje para outro parceiro, então vai subindo, e aquilo ali, ninguém quer fazer isso. A mudança numa favela é terrível. Você tirar o seu imóvel pela janela, olha só, é complicado. Ninguém quer morar lá. Ninguém quer invadir uma área de Joinville para morar na favela. Eu acho que vocês deveriam concentrar a energia de vocês para criar formas de criar conjunto habitacional. Perfeito. Criar forma, mas não dizer assim, você para ganhar isso, você vai ter que chegar e me falar, e se tiver com o nome sujo, ferrou.
Não, mas não Tô tem zoando nada contigo, disso, tô não zoando tem nada contigo. disso. Olha só, vamos voltar pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o exemplo perfeito, porque o Rio de Janeiro ele teve esse fluxo migratório gigantesco, e o que o Rio de Janeiro hoje é? É o segundo estado com a maior renda per capita do Brasil, ou seja, com a maior renda do Brasil. O segundo estado mais rico do Brasil hoje é o Rio de Janeiro. Por quê? Quanto mais densidade, mais pessoas em uma determinada região, mais gente produzindo, mais crescimento econômico. O ponto é, a capacidade da prefeitura, do governo, da administração pública, ela não conseguiu acompanhar o crescimento econômico. E o que gerou? A favelização. Gerou esse complexo gigantesco de favelas. E aí, o que acontece? O problema, que é o ponto que eu queria chegar, que você veio para Santa Catarina por causa da segurança pública. Quando você não tem uma urbanização decente e você gera favelas, e o Estado não entra na favela, quem que entra? O crime organizado. E ele domina aquele território basicamente como se fosse o Estado. Essa frase minha, eu sempre uso essa frase. Exatamente. Porque chega primeiro ao tráfico. Exatamente. Infelizmente, normal. Então esse problema de urbanização, de favelização, essa lei de registro habitacional, ela é mais um recurso que eu quero que o gestor público catarinense tenha para impedir a favelização, justamente para que a gente impeça que Santa Catarina se torne um lugar perigoso. E aí você, que migrou para cá buscando segurança pública, vai perder essa segurança pública. Matheus, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui não só para falar sobre muitas coisas, mas não perdoar você pelas suas falas. Você errou nas suas falas, você teve falas preconceituosas, que isso, você como uma pessoa pública, é vergonhosa para você. Eu teria vergonha, você sabe o que você falou, você sabe o que você fez. Como ele falou, você editou o vídeo, você poderia ter tirado. Tá na íntegra no YouTube, inclusive, porque eu falei na tribuna. Você tem educação de deixar eu falar? Tá bom, vamos lá. É que você tá me acusando de ser preconceituoso, pô, eu tenho que Você responder. Mas não, a partir que você fala que um Estado... eu fui preconceituoso com algum. A maioria aqui de vocês é migrantes. A partir que você fala que um Estado é um lixo, pra mim é preconceito. Tá? Você nunca foi no Pará, você nunca foi pro Norte, eu acho que nem pro Nordeste, né? Você confunde o Norte com o Nordeste pelas falas. Então, você deveria pelo menos ir conhecer antes de julgar. E conhecer. E outra coisa. Tá, olha só, eu posso julgar a África por ter uma qualidade de vida ruim, sendo que eu nunca fui pra África? Não. Posso, você né? Você pode muito bem ter o seu ponto de vista. Mas a partir que você julga, não, eu entendi o teu projeto, eu tô ali escutando e eu entendi, beleza, tá bom? Você concorda? É o teu projeto. Mas você concorda? Se for do jeito que você tá falando, sim. Mas é a tua fala, então. é a tua fala. Obrigado. É a tua fala que não combina. Então vamos lá, o problema é a fala e não o projeto. Fala. Tá. Tira uma vez pra você ir conhecer e entrar. Você já entrou alguma vez na favela? Em favela? Já entrou? Já entrei. Pois é, você já viu quantas pessoas moram lá porque quer? Porque se eu tivesse condições de morar na favela e morar em um condomínio, eu ia morar em um condomínio. Sim. Tem pessoas ali que Perfeito. moram lá e não moram porque quer. Claro, entendeu? acho que ninguém Não mora na favela porque quer. O crime organizado, ele pode estar na favela e pode estar no centro da cidade. Sim. Não é só na favela. Mas você concorda que na favela é o local, como o Estado não entra... É mais fácil. O crime organizado é quem domina lá. O crime organizado, por exemplo, né, o registro habitacional, né, você garante que aquela propriedade é daquela pessoa, né, a partir do Estado brasileiro com o registro habitacional. Quem que garante que a casa da favela é daquela pessoa? É o crime organizado. Ele que é o Estado, ele que é o monopólio da força naquele local ali, porque ele domina aquele território. E o teu projeto teu projeto é para evitar isso em Joinville. É para evitar o crescimento. Tem ideia o tamanho, voltando no ponto de Fernando de Noronha, que como você aproveitou meu nome, eu quero também agregar esse ponto aí. Você sabe mais ou menos o tamanho do território de Fernando de Noronha? Sei que é bem pequeno, né? 26 mil metros quadrados. Você sabe qual é o tamanho do território de Santa Catarina? Muito maior. 95 mil quilômetros, 26 mil quilômetros quadrados, e Santa Catarina tem 95 mil quilômetros quadrados, 7,6 milhões de habitantes, sendo que Fernando de Noronha tem 3 mil moradores. Cara, comparar Fernando de Noronha com Santa Catarina em relação a isso é meio irreal. Porque aqui, Fernando de Noronha... São proporções diferentes. Cara, Fernando de Noronha não tem um controle migratório, porque se as pessoas forem para lá, elas vão acabar com a natureza. Por questões óbvias. Aqui em Santa Catarina, a gente não vai acabar com nada, a gente vai agregar. Aqui nós temos um empresário que gera renda. Perfeito. Aqui eu mesmo tenho a minha empresa, trouxe a minha empresa para cá, gero Perfeito. renda. É isso que eu quero. Pessoas que trabalham, enfim. Então, tu botar um sistema desse comparativo não tem lógica.
Então, tipo, se tu me viesse com um sistema comparativo no Brasil que tem uma lógica, ou se tu viesse com uma resposta para mim que o controle migratório vai resolver a favelização, mais do que políticas públicas, controle habitacional, eu gostaria de ouvir isso. Não, olha só, vamos lá, de novo. Eu não acho que o controle migratório, ele é a forma de resolver esse problema, a não ser que a gente tivesse um controle migratório como o outro rapaz trouxe aqui da China, que daí é tipo assim, o Estado decide se você vai ou não migrar, que não é isso que eu estou propondo. Então a lei de registro habitacional, de fato, ela não, o que vai resolver o problema de habitação é setor público bem organizado, é política bem habitacional, isso é prioridade, digamos assim. O que eu estou querendo é jogar no debate a possibilidade desse controle através do registro habitacional, que é mais um recurso que a gente vai utilizar para controlar. Existe hoje 2 trabalhos que são feitos a nível local pelas prefeituras. É o trabalho de reurbanizar a partir do marco regulatório de 2017, que é o REURB, que é as áreas de favelas que já existem, existe um trabalho da prefeitura de reurbanizar essas áreas e existe também o trabalho de contenção, que é o trabalho que geralmente a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Segurança Pública das cidades fazem o trabalho de monitoramento das áreas periféricas da cidade para ver se está crescendo áreas de favela e aí, obviamente, existe demolição, por exemplo, para essas áreas. E o registro habitacional vai ser mais um recurso que essas secretarias teriam, por exemplo, para fazer esse monitoramento. Então você acredita que os migrantes do Norte e Nordeste, porque, assim, eu vou trabalhar agora aqui a minha fala em cima de uma fala que você fez, que os migrantes do Norte e Nordeste vêm para cá e eles são uma das causas da favelização. Eu não falei isso. Certo? Você não falou isso? Não. Esse é o ponto que eu estou tentando deixar aqui bem claro. Eu nunca falei isso. O que eu falei é, nós temos que controlar o fluxo migratório porque o crescimento populacional, independente de qual seja as pessoas que estão fazendo esse crescimento populacional... Mas por que você usou o Norte e Nordeste? O que eu falei do Norte e Nordeste foi justamente para denunciar a péssima qualidade da gestão pública, que, como eu disse antes, os militantes do Movimento Brasil Livre de lá do Pará, de lá do Belém, me trouxeram isso e falaram, olha, tem muita gente migrando para aí porque aqui tá uma merda. Mas você fez um vídeo teu foi... na frente da esplanada falando sobre isso, falando que você estava ali indo visitar o deputado e nesse vídeo você fala que o Pará é um lixo. Não falei. Esse vídeo... Bom, cara, eu vou até dar uma procurada Beleza. depois, não seja agora, eu posso até te encaminhar na tua rede. Olha aqui, de repente é um fake usando a sua... Pode pegar. Mas eu acho que tem essa imagem, tem essa fala. O que eu trouxe, talvez que seja o que você está falando, é que eu não quero que Santa Catarina se transforme no norte no sentido de favelização. Porque quando a gente vai pegar os dados de favelização do norte e do nordeste, eles são muito maiores do que todas as regiões do país. Mas quando tu trata que as pessoas que vêm pra cá... Veja, eu não tô, de novo, olha só, eu tô botando que o problema da favelização é um problema de capacidade da administração pública, Sim. Correta? Eu falei isso aqui em todo o debate. É a capacidade da organização pública de conseguir fazer um avanço do setor público de maneira ordenada, certo? Então eu não disse que é culpa do povo. Eu disse que é culpa do setor público, da forma como o setor público se organiza. Ou seja, quando eu digo que o Norte e o Nordeste, eles são favelizados e que eu não quero que Santa Catarina se torne como o Norte e o Nordeste por causa da favelização, eu não estou falando do povo, eu estou falando da qualidade da administração pública. Cara, mas eu acho muito... Desculpa agora a palavra, eu acho muito escroto. Desculpa, eu acho muito escroto da tua parte usar um gatilho falando do Estado para querer atingir o político que você não apoia ou que você não acha interessante. Eu acho que fica uma reflexão para você, como você Você entende que quando eu falo... Eu vou te falar uma verdade, cara. Eu trabalho com política. Se tu pegar meu histórico, tu vai ver quantos candidatos eu já elegi. De verdade. E, cara, eu nunca daria um feedback para ele e falar, mano, antes de tu querer falar algo do tipo, você tem uma força muito grande na palavra. Eu prefiro perder a eleição. Eu acho que seria muito mais fácil você se retratar com milhares de paraenses. Mas eu não acho que eu fiz errado. Tá cheio de... Cara, tá cheio... O que você falaria para os paraenses e belenenses, que eu recebi milhares de mensagens de paraenses e belenenses me apoiando justamente sobre a minha fala, falando, realmente, o Pará é um lixo e você tem que falar exatamente dessa forma, porque, cara... De verdade, olha só, eu tenho vergonha dessa pessoa que assume isso aí contigo. Você veio da onde? Eu sou de Belém do Pará. Você é de Belém do Pará. Sou de Belém do Pará. Por que você até pode falar que eu fui muito agressivo na minha fala, que talvez eu não deveria ter sido tão ter falado dessa forma, sei lá. Agora,
por que você vai ficar mais bravo comigo, que tô falando que eu quero que o belenense venha para Santa Catarina e ter qualidade de vida, do que, por exemplo, com a família Barbalho, que destruiu o estado de vocês? Cara, eu acho interessante essa tua fala, porque em nenhum momento você fez uma fala convidativa para um paraense vir aqui. Em nenhum momento, não. Eu acho que se alguém viu, por favor, me mostre, porque eu não vi. Mas eu falei várias vezes que eu sou a favor da migração. Cara, você eu falei você gosta de Irmão. falar coisas que você... Eu acho que surge na tua realidade. Cara, mas... Porque, então, vamos lá puxar um histórico na internet, a gente não encontra isso, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que você podia ter feito 1000 e outras formas de fazer. Se você quer que venha uma pessoa para cá, não faça um controle migratório. Vê formas de empresários trazerem sua empresa para cá e favorecerem o sistema local. Agora, assim, tu querer fazer um controle migratório, tacar fogo numa cidade para querer atingir tacar fogo no sistema. Mas a gente pode analisar, pessoal, que a questão de ele chega e fala sobre habitação, acho que cortou aqui. Próximo. Tudo bem? Acho que eu não te cumprimentei ainda, né? Tudo bem? Então, sobre o tema, eu sou de Belém, meu nome é Pedro Fialho, sou empresário, escolhi investir em Santa Catarina Maravilha. pela oportunidade de negócios que para mim foi apresentada, né? E eu vejo com bons olhos a migração do tanto norte, nordeste, sul e sudeste vindo para cá, escolhendo Santa Catarina pelo fato de aqui a gente ter um déficit de mão de obra. Hoje, se você conversa de 10 empreendedores, todos vão bater na mesma tecla, déficit de mão de obra. Entendeu? Então, eu queria entender da tua visão como não seria benéfico para a economia, visto que ninguém vem de lá, do Pará, do Amazonas, Ceará, qualquer lugar assim, no Nordeste, visando morar na rua. Como nosso amigo falou, ele vem para cá, ele paga 4 mil de aluguel. Eu alugo uma casa de uma empresa de Santa Catarina, eu pago aluguel para um manezinho, eu tenho uma diversidade cultural, eu tenho mais de 12 funcionários. E eu tenho mineiro, tenho carioca, tenho manezinho, tenho angolano, tenho paraense, entre outros. Convivendo com essa dificuldade, esse déficit de mão de obra, eu vejo com muito bons olhos. Assim como acontece na Europa. Hoje na Europa, eles têm muita dificuldade da mão de obra mais da base da pirâmide da sociedade, entendeu? Então, hoje Santa Catarina vai no mesmo caminho. Sim. Você concorda comigo? Concordo. Uhum. Perfeito. Eu tenho 3 minutos, eu acho que vou tentar responder. Vamos lá. Qual que é o ponto? O autor que eu sempre utilizo para falar sobre a falta de capacidade do setor público de absorver essa migração é o Edward Glaeser. Edward Glaeser é o economista urbano mais importante do mundo, professor em Harvard, e ele, assim como eu, porque eu utilizo ele como referência, é completamente a favor da migração. Por quê? A migração, ela gera densidade. E densidade tem uma correlação, ou seja, a direção de duas variáveis com crescimento econômico muito forte. Ou seja, quando você vai pegar cidades muito densas, você tem cidades também muito ricas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que migração gera crescimento econômico. Afinal, quando a gente vai pensar sobre o que é PIB, PIB é Produto Interno Bruto. É uma medida de produção em um determinado período de tempo numa região. Ou seja, quanto mais gente produzindo, obviamente, mais produção vai ter e o PIB como uma medida de produção vai ser maior. Ou seja, a gente concorda aqui que migração gera crescimento econômico. Isso é óbvio, é matemático. Mais gente produzindo vai gerar mais produção. Inclusive, a diversidade cultural ela é excelente, né? A diversidade cultural ela é um dos elementos, e tem vários estudos que mostram isso, que a diversidade cultural ela traz inovação, porque é no contato de pessoas que tiveram realidades diferentes, realidades de vida, de experiência de vida diferentes, onde surgem novas ideias, né? Para solucionar um problema que antes não tinha, por exemplo, um catarinense e um belenense, eles se juntam, as suas experiências de vida juntas ali faz surgir uma ideia nova que não tinha existido antes. Então tem vários estudos que mostram que a diversidade cultural ela traz inovação, e inovação dos principais componentes também de crescimento econômico, que é a produtividade. Inovação é o que mais gera aumento de produtividade, né? Então a gente concorda aqui, qual que é o impacto econômico da migração? Crescimento econômico. Teoricamente, isso é bom.
tá? Agora vamos lá para aquilo que eu já tinha falado no passado. Quando a gente vai pegar, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem o segundo e o terceiro maior PIB per capita do Brasil. PIB per capita é basicamente o PIB dividido pela população ali daquela região. Ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo, em termos de renda, são os dois estados mais ricos do país. E eles são os dois estados perfeitos para mostrar isso. Eu posso só te interromper? Só Pode falar, pode falar. Eu tava vendo que tem um projeto em Floripa que já visando essa vinda para cá de tantos migrantes, estão desenvolvendo novos projetos para criarem novos bairros na cidade. Santa Catarina é um estado que se vende muito para fora. A gente tem um exemplo, Balneário Camboriú, que busca... Exato, é isso que eu tô falando. Tem que continuar fazendo isso e continuar vindo migrantes. Você não acha que em vez... É porque eu vou toda hora bater na tecla da tua fala e eu acho que isso não vai nos render. Deixa eu terminar meu raciocínio só para falar, porque o ponto é justamente esse. O crescimento econômico é uma coisa, a capacidade do setor público de acompanhar esse crescimento econômico é outro. Isso aconteceu justamente em Rio de Janeiro e São Paulo. Eles se tornaram cidades cada vez mais ricas, estados cada vez mais ricos, mas o setor público não conseguiu acompanhar e o que gerou foi uma urbanização fracassada, de favelização, falta de creche, falta de segurança pública, falta de coisas que são pertinentes ao Estado, à administração pública. Ia acontecer. A gente tem São Paulo e Rio como exemplo. Não vale mais a pena a gente se antecipar, já que a gente já tem esse déficit de mão de obra. Cara, um grande exemplo disso é Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade muito grande, muito desenvolvida. Economicamente, né? Economicamente. E olha só, tem a segunda maior favela de Santa Catarina. Não sabia. E Balneário Camboriú não se atentou para também ter locais para o desenvolvimento de empreendimentos mais baratos, para que pessoas que venham de fora não precisam se expor para se colocar dentro de uma favela, entendeu? Por isso que eu quis bater no ponto dos novos bairros que estão sendo criados em Florianópolis, porque já está sendo meio que uma prevenção, uma ajuda da cidade para estruturar e não desenvolver áreas favelizadas. Perfeito. Porque, concordo, Belém Belém teve um crescimento muito rápido, entendeu? Muito abrupto, que não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Belém também se encaixa nisso, por isso que tem 57% de favela, entendeu? Pô, velho, você tá apoiando o meu projeto aí, cara. Você tá falando que a sua cidade aconteceu exatamente... Você é de Belém, né? Sim, sou de Belém. Você tá falando que a sua cidade aconteceu exatamente isso, eu tô concordando com os déficits que a gente tem em Belém. Sim. E, claro, para não acontecer aqui também. Concordo, eu não vim aqui para discordar ou concordar com coisas que você fala. Eu vim colocar o meu ponto de vista. Concordo também que nossos governantes em Belém não respeitam a população, concordo totalmente com você, entendeu? Só que não vale a pena fazer isso escorrer na população, entendeu? Principalmente sendo de outros estados. Além disso, criar estruturas para receber essa galera que não vem só de lá, eu acho que é muito mais interessante. Eu acho que a criação de um projeto que pode dar uma dificuldade maior da vinda do imigrante, eu acho que isso pode ser um problema. Voltando, eu acho mais interessante desenvolver a cidade para que receba com qualidade, já vendo que isso é um problema que vai acontecer. Daqui a 5, 6, 10 anos, não sei. Olha só, o que eu quero não é arrumar um problema para o migrante, é botar um requisito para o migrante migrar. Por exemplo, quando eu tenho a Carteira Nacional de Habilitação, eu não estou te impedindo de dirigir. Eu estou falando que você tem que ter um requisito para você dirigir, que é ter a CNH, ter a Carteira Nacional de Habilitação. Por quê? Porque eu quero que essa migração ela aconteça, como eu disse, eu quero que a migração aconteça porque densidade traz crescimento econômico. Porém, eu quero que ela seja feita de maneira ordenada, de maneira planejada. E aí você falou sobre novos espaços para absorver essa população. Perfeito. Lá em Joinville, a gente recentemente aprovou o projeto de expansão sul, né? Ou seja, todo o sul de Joinville, que ainda não é uma área urbanizada, ele vai se expandir para áreas industriais, justamente para essa nova leva de imigrantes que vai chegar, para gerar emprego, indústrias vão se instalar lá através de incentivos fiscais, etc. Então, a gente está criando essas áreas, tem políticas habitacionais, né? Muitas políticas habitacionais, como eu disse, aquele financiamento que a gente pegou, que a gente vai contratar da FD, um dos objetivos é justamente a construção, né, de programas habitacionais. Vai ter uma série aí de novas casas e conjuntos e apartamentos habitacionais onde os migrantes que não têm condição, eles vão poder morar. Do Ribeirinho, que mora numa casa de palafita. Sabe o que é casa de palafita? Claro. Uhum. Pois é, vocês sabem, né? Casa de palafita é aquela casa que tem 2,5 metros de altura ali, que a porta no chão. Por causa de quê? Ele não quer morar alto. Ou é enchente ou é onça.
O enchente ou é onça, ele mora ali. Ele não quer ficar lá, ele quer ter uma vida boa, ele quer morar num apartamento, ele quer ver aquelas TV zona gigante. Posso falar? Eu quero justamente que esse cara que mora na favela de Palafita, como por exemplo o Nadson lá de Belém, que é o militante que eu disse, que tem medo de falar as coisas que eu falo, porque eles sabem que a família Barbalho tem um monte de pistoleiro e eles realmente ameaçam, né? Então, o ponto que eu quero é que as pessoas que são de Belém, que moram numa favela de Palafita, eles não venham para Santa Catarina morar em outra favela. Eu quero que o setor público catarinense tenha tempo de se organizar e justamente para absorver essa população. É isso que eu quero. Agora vamos falar o porquê que não dá para fazer isso nas condições atuais. Quando a gente vai para Santa Catarina na década de 60 a 80, que foi o primeiro boom de crescimento populacional que a gente teve, a gente estava num momento da economia local e mundial completamente diferente. Na década de 70, por exemplo, o PIB mundial cresceu 130%. Agora, se a gente for pegar desde 94, por exemplo, a gente vai ver que os países do OCDE cresceram 35%. Estados Unidos cresceu um pouco mais de 40%. Os países emergentes cresceram 127%. Sabe quanto que o Brasil cresceu? 18%. Ou seja, porque o nosso país, como eu disse, o Brasil é um lixo. Eu estou falando que o brasileiro é um lixo? Não, eu estou falando que o nosso país está destruído. E justamente pelo nosso país estar destruído, que a gente não tem dinheiro suficiente para fazer políticas habitacionais. Eu não consigo falar que o Brasil é um lixo. Eu consigo falar que o político é um lixo. Tá bom. O político é um lixo. A gente só está falando de maneiras diferentes a mesma coisa. A urbanização fracassada. Bom, a gente não pode falar do problema. Pelo menos eu acho que a gente não deveria focar no problema do Pará. Até porque você é um vereador catarinense e a gente está aqui em Santa Catarina hoje. Então a gente tem que entender o problema num contexto completo. Vamos começar pontuando, por exemplo, as favelas que já existem. Como que a gente consegue resolver isso? A gente tem que pegar, por exemplo, voltando naquele assunto da verba, e investir numa assessoria onde a gente vai conseguir regularizar ou então relocar essas pessoas. Aconteceu uma situação no bairro Ulisses Guimarães, onde jogaram milhares de pessoas na rua. Então, assim, esse é o primeiro ponto de tudo. O segundo, essas pessoas que estão à margem da sociedade, a gente pode pegar essas pessoas, por exemplo, e dar um ensino e colocar elas para construírem essas próprias moradias. A gente pode utilizar a verticalização, a gente pode construir coabs e assim fazer um conglomerado de pessoas. A gente consegue recolocar essas pessoas na sociedade, aonde se depender hoje do poder público, elas vão permanecer marginalizadas. Pô, fechou. Como eu já disse aqui inúmeras vezes, eu não acho que o controle migratório ele é a única solução para a gente resolver o problema da favelização. É um recurso público que o poder público vai utilizar para isso. Agora, de fato, tem que existir programas habitacionais, assim como existe em Joinville. Joinville, por exemplo, é uma das únicas cidades que conseguiu reduzir a sua favelização de 2010 a 2022, justamente com programas habitacionais e fazendo monitoramento dessas áreas para que elas não cresçam. Isso que você disse aí, que despejaram as pessoas, é simplesmente isso. É um trabalho de monitoramento da SAMA e da CEPROD para que essas áreas que já são de favelas, elas não aumentem. E isso é feito em todos os países desenvolvidos no mundo e que não é feito em outros lugares do Brasil, e por isso que muitas áreas de favela continuam se expandindo. Agora, tem que ter programas habitacionais? Tem que ter programas habitacionais. Só que, de novo, sabe qual que é o tamanho do custo estimado para a gente zerar o déficit habitacional no Brasil nos próximos 10 anos? É quase 2 trilhões de reais. Não existe essa grana. Não existe essa grana porque a gente está em um momento da economia nacional e internacional completamente pífia. A gente cresce pouco, a gente perde capacidade de investimento. Um outro dado aqui, eu trouxe o dado do investimento em relação ao PIB, que na década de 70 era 6% e baixou para 3% hoje. Só que existe um outro dado, que é a formação bruta de capital fixo, que é basicamente o quanto você tem de estradas, de cidades, é o capital, a sua infraestrutura mesmo da sua cidade. Quando você volta para a década de 70, você tinha 22% do PIB de formação bruta de capital fixo. Hoje é 16%. Isso deixa evidente que a nossa capacidade de investimento ela é cada vez menor. Ou seja, a gente tem que fazer programa habitacional, conjuntos habitacionais, tudo isso tem que fazer. O problema é que a gente tem cada vez menos capacidade de investimento para fazer isso. Então eu estou apresentando mais um recurso para o poder público para a gente impedir esse crescimento de favelas. E você acha que isso aqui é mais positivo ou negativo
possível. Ou seja, eu estou disposto a perder a eleição e, inclusive, até ser preso, se possível. Porque eu não duvido que isso aconteça de alguma forma. Agora, o ponto é, eu preciso jogar isso no debate nacional, porque é uma pauta importante. Cara, acho que não, inclusive, eu acho que a pauta de isenção de impostos fiscais é mais importante que isso. É importantíssimo e a gente Quantos fala milhões? disso. Vamos falar, quantos milhões estão sendo perdidos? Alguns bilhões. Exatamente. Certo? Agora, eu Com acabei isso resolvido, tu acha que não ia ajustar na questão habitacional? Acabei de falar. Olha só, na Dilma, o governo Dilma foi o governo que mais deu benefícios fiscais e creditícios para grandes empresas. Chegou a 6% do PIB, tá? Agora, como eu disse aqui para você, para a gente resolver, zerar o déficit habitacional, é quase 2 trilhões. Mesmo que a gente tire hoje todos os benefícios fiscais dos grandes empresários, a gente não resolve o problema do déficit habitacional. Eu não estou dizendo para a gente ignorar o programa habitacional, a gente tem que fazer, mas a gente tem cada vez menos capacidade de investimento para fazer programas habitacionais. Logo, o que eu estou propondo é mais um recurso para o gestor público. Então a tua fala poder desde fazer sempre foi um hype ordenado em cima de um tema claro para você ganhar visibilidade. Eu acabei de falar, Claro é um que recurso, Matheus, você é um marqueteiro, parabéns. É um recurso Parabéns, você é um habitacional. marqueteiro, Eu não vou. Parabéns, É um você é um recurso marqueteiro. habitacional. Parabéns. Eu falei, Você vai eu ganhar justamente muitas campanhas dessa forma. utilizei o marketing para a gente jogar esse debate Você é a nível marqueteiro, nacional irmão. e a gente Você podia marqueteiro, discutir sobre liberou um Posso discurso falar? de ódio, não, porque tem Posso zerou falar? na segunda, eu vou falar em cima de ti. É isso que tu faz com todo mundo. Você faz, meu amigo, eu já vi seus debates. Você liberou um discurso de ódio em cima das pessoas. Você em nenhum momento falou pra mim em nenhum momento você falou pra mim em que posição você viu as pessoas que, mano, dividiu o país. Quantos paraenses ficaram falando de Santa Catarina e quantos catarinenses ficaram falando de paraense, meu amigo? Diversos belenenses Vou vieram tirar me aqui. parabenizar justamente por eu ter essa postura agressiva. Sabe por quê? Porque essa postura agressiva fez justamente com que você esteja agora na minha frente debatendo esse tema. Esse tema me possibilitou falar que os governantes do Pará são incompetentes e vagabundos e corruptos. Me permitiu falar de um tema que inclusive a gente nem trouxe aqui, que é um pacto federativo que penaliza estados mais produtivos, e me permitiu falar de um crescimento populacional desordenado. Então vamos fazer o seguinte sim, aqui, olha, ó. deixa eu Tá, terminar. vai, fala. Eu não terminei. Você Tá. tá falando que eu não Não, deixo tudo falar. bem, não é porque E eu olha sou só, que nem você, eu não deixo falar mesmo também. Então vamos.